Bem-vindos, boa noite, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. É um prazer tê-los aqui. Agradeço a presença de quem se inscreveu no canal e peço que continue divulgando, que eu preciso da ajuda de todos aí para poder chegar aos 1.000 inscritos. O assunto de hoje, nada mais, nada menos do que a saída do Moro do Ministério da Justiça. Eu confesso que relutei muito em gravar esse vídeo. Eu acho que a Bárbara está na mesma situação do Te Atualizei, que até agora não soltou nenhum vídeo, porque a gente que torce muito pelo governo, que lutando por Bolsonaro, pela eleição de Bolsonaro desde da época de 2018, pela eleição, nós fomos um dos robôs, né? Eu, Bárbara, e mais o Nando Moura também, que fez um vídeo ontem, que se estourou todo aí ontem, e acabou perdendo até a estribeira. O Nando Moura é um cara que sempre apoiou o Bolsonaro, mas ficou chateado. E eu também, se eu tivesse gravado o vídeo na hora da saída do Moro, talvez eu tivesse feito alguma besteira, falado alguma besteira. Então eu esperei, tive a paciência de esperar, assisti o pronunciamento do presidente, conectar algumas opiniões, assisti o vídeo da deputada federal Carla Zambelli, que teve uma conversa por WhatsApp na noite anterior ao pronunciamento do Moro, com ele, que é padrinho de casamento dela, e essas prints dessa conversa vazaram para a Rede Globo, que é uma coisa bem estranha. E ela foi chamada à noite, né, ontem, pela Rede Globo, se ela queria se pronunciar a respeito ou dar esclarecimentos. Então, esse vídeo eu vou passar aí para vocês agora, antes da gente continuar conversando, tá bom? Então, assistam aí. Porque senão ele fica. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carla Zambelli, deputada federal de São Paulo. Acabei de receber uma informação do Jornal Nacional dizendo que é da TV Globo e me perguntando se eu queria dar algum tipo de declaração em resposta. E aí me falou alguma coisa, mas eu estava vendo um filme com a minha família e eu disse: não tenho nada a comentar, não sei do que tá, nem entendi do que estavam falando. Cheguei em casa, coloquei pijama, enfim, tô com a minha família, porque hoje foi um dia pesadíssimo, né? E aí começa a pipocar meu telefone de mensagem e de ligação e etc. Normalmente eu deixei ele só no Vibracall. E aí percebi então que era algo um pouco mais sério. Entrei na minha página nas minhas mensagens e consegui ver, me mandaram a tela do Jornal Nacional exibindo um print. E aí, pelo print, vocês podem ver o que eu escrevo está em branco e o que o ministro Moro escreve está em verde. Ou seja, quem printou o telefone foi ele, não fui eu. Ele printou o telefone com a seguinte mensagem. Eu vou ler para vocês aqui a mensagem completa. Ontem, o Planalto não queria que o ministro saísse. Né? Assim como diversos brasileiros, enfim, no meio de uma crise, a gente não quer que um ministro que todos têm admiração saia, ainda mais de uma grande crise como essa do Covid que a gente está tendo. Então, como tenho amizade por ele, eu me dispus a entrar em contato com ele e conversar, tentar chegar a um entendimento, já que, enfim, de alguma forma ele e o Bolsonaro não tinham chegado a um entendimento, eu me propus a fazer algum tipo de ajudar. Eu sabia que o problema estava em cima do nome do atual diretor da Polícia Federal, que foi exonerado hoje. O Valeixo, e eu disse: ministro, enfim, eu não sei em que motivo, de alguma forma a gente entrou num assunto, talvez
tendo uma terceira pessoa, a gente consiga resolver. Ou seja, nem o Bolsonaro, nem ele, eu, uma terceira pessoa, a gente consiga resolver. Deixa eu tentar, pelo amor de Deus. Eu lhe acompanho há anos. Aí ele escreveu, prezada, vamos aguardar. Eu respondi assim, eu já fui presa defendendo as suas ideias e ideais. Por favor, ministro, aceite o Ramage. Por quê? Porque o Ramage era um nome que hoje o ministro, na coletiva, disse que era um bom delegado, era um bom nome, e o presidente da República também acha que o Ramage é um bom nome. Então era um dos nomes cotados para a substituição do Valeixo, que vinha falando que estava cansado e que inclusive ia fazer uma viagem a Portugal, me parece que é estudos, tá? A Polícia Federal inteira sabe disso. Eu vou até virar a tela para vocês verem, tá? Porque talvez o Jornal Nacional não tenha deixado isso claro. Então eu coloquei, talvez uma terceira pessoa, ou seja, eu, né? A gente consiga resolver. Me deixa tentar, pelo amor de Deus, eu lhe acompanho há anos. Prezada, vamos aguardar. Já fui presa defendendo suas ideias e seus ideais. Por favor, ministro, aceite o Ramage. E vai em setembro para o STF. Eu me comprometo a ajudar, a fazer o JB prometer. Ele disse, prezada, não estou à venda. Aí eu disse, ministro, milhões de brasileiros vão se desfazer com a saída dele, né? Aí eu respondi sobre estou à venda. Eu sei, por Deus eu sei. Se existe alguém no Brasil que não está à venda, né, a verba ali saiu errado, a venda é o senhor. Vamos aguardar, há pessoas conversando. O que ele quis dizer com há pessoas conversando? Que tinha gente lá no Planalto que estava conversando para tentar resolver essa situação. O que eu estava querendo dizer com aquilo? Que o Ramage era um bom nome, né? Um nome aceito por ele, e ele confirmou isso. Isso foi ontem, tá? Isso foi ontem à noite. Então, hoje o ministro Moro confirmou em coletiva nacional de que o Ramage é um bom nome. Eu estava propondo para ele aceitar o Ramage, que era um nome bom para ele e bom para o presidente Bolsonaro. E como uma cidadã, como qualquer um de vocês, eu disse, seu lugar é no STF, eu te ajudo a ir pro STF. E a gente tenta fazer o presidente prometer. Ele escreveu que não estava à venda. Quando ele escreveu isso, ele nunca escreveu dessa forma para mim, eu percebi que tinha alguma coisa estranha, porque em momento nenhum eu ofereci dinheiro para ele. Em momento nenhum eu só estava pedindo, por favor, fica no governo, ajuda o governo. Agora, explicado isso, ainda está um pouco entalado aqui, como que uma pessoa tira print de uma conversa. Boa noite, Cássio Concerino. Cássio é um grande promotor de São Paulo, um dos responsáveis aí pelas acusações do ex-presidente Lula. É como se eu tivesse uma conversa com o presidente Bolsonaro, né, assim, em nível de, né, eu sou uma deputada e ele é ministro. Então é a mesma coisa, como se o ministro tivesse uma conversa com o presidente. Aliás, ele vazou uma conversa com o presidente, né? Antes de vazar comigo, ele vazou com o presidente. Mas é a mesma coisa que eu vazar uma conversa com um cidadão. Não se vaza, não se faz isso com as pessoas. Isso é uma conversa particular entre mim e ele. Vocês podem ver o vídeo da Carla Zambelli, ela fala que o Moro falou com ela sobre... que ela tentou, inclusive, apaziguar e tentar marcar até um jantar, conversou com a primeira-dama Michele Bolsonaro, com a esposa do Sérgio Moro, para tentar marcar um jantar, para ver se amenizava essa que parece que, na realidade, o Sérgio Moro e o Bolsonaro, desde o começo, não vêm se adaptando, sim, se acertando bem. E eu acho que o Moro não agiu certo na saída dele. Eu sou fã desse Sérgio Moro, eu não tenho como negar o que ele fez pelo Brasil, a sua atuação na frente da Lava Jato, como juiz federal, como
juiz que condenou o maior ladrão do país, que é o Luiz Inácio Ladrão da Silva, o famoso Ceboso, que infelizmente, por uma brecha do STF, que é uma coisa que a gente comenta depois, né? Porque até essa era uma esperança até da gente de ter Sérgio Moro no Supremo Tribunal, porque seria pelo menos uma pessoa íntegra lá dentro, né? Que o nosso Supremo Tribunal está uma vergonha, né? Estão soltando bandidos à torta à direito aí. Bom, gente, enfim, vou mostrar agora também o pronunciamento do Sérgio Moro, da saída, e uma parte do pronunciamento do presidente Bolsonaro, onde ele fala que o Moro tentou fazer uma barganha da saída do Aleixo, né, do doutor Alexandre Aleixo, Henrique Aleixo, Maurício Valeixo, desculpa. Maurício Valeixo, que era o delegado-geral da Polícia Federal. E hoje ontem já assumiu o doutor Alexandre Ramage Rodrigues, que era o presidente da ABIN, que é Agência Brasileira de Investigações, a antiga SNI, né? Serviço Nacional de Investigações, que agora chama-se ABIN. É um delegado da Polícia Federal, que tem também uma carreira aí desde 2005, se eu não me engano, na Polícia Federal, e estava na diretoria da BIM, que presumo agora que Bolsonaro deve colocar um general quatro estrelas nessa vaga, para deixar mais militarizado o seu ministério, os seus cargos, né? Ali não é ministro, ali é cargo de confiança. Você tem um diretor da BIM, não é ministro da BIM, é um diretor. Então, assistam aí os dois vídeos, tá? Eu vou fazer cortes para não ficar muito longo esse vídeo. O presidente também me informou que tinha preocupação com inquéritos em curso no Supremo Tribunal Federal e que a troca também seria oportuna da Polícia Federal por esse motivo. Também não é uma razão que justifique a substituição, até algo que gera uma grande preocupação. Enfim, eu sinto que eu tenho o dever de tentar proteger a instituição, a Polícia Federal, e por todos esses motivos, eu ainda busquei uma solução alternativa para tentar evitar aí uma crise política durante uma pandemia. Acho que o foco deveria ser o combate à pandemia, mas entendi que eu não podia aí deixar de lado esse meu compromisso com o Estado de Direito. A exoneração que foi publicada, eu fiquei sabendo pelo Diário Oficial, pela madrugada. Eu não assinei esse decreto. Em nenhum momento isso foi trazido, em nenhum momento o diretor-geral da Polícia Federal apresentou um pedido formal de exoneração. Depois ele me comunicou que ontem à noite recebeu uma ligação dizendo que ia ser exoneração a pedido e se ele concordava, né? Ele disse: como é que eu vou concordar com alguma coisa? Eu vou fazer o quê, né? Se ele já está sujeito à exoneração a pedido ou à exoneração ex officio. Mas o fato é que não existe nenhum pedido que foi feito de maneira formal. Eu, sinceramente, fui surpreendido. Achei que isso foi ofensivo. Vi que depois a SECOM afirmou que houve essa exoneração a pedido, mas isso, de fato, não é verdadeiro. Para mim, esse último ato também é uma sinalização de que o presidente me quer realmente fora do cargo, não me quer presente aqui dentro do cargo, porque essa precipitação na realização da exoneração não vejo aí muita justificativa. Eu tenho até outras divergências, tive outras divergências com o presidente federal, com o presidente da República durante essa permanência aqui. Tive muitas convergências, recebi apoio do presidente
diversas ocasiões importantes, assim como dei apoio ao presidente da República em várias circunstâncias. Tive portuais divergências, mas eu acho que como ministro, né, estou numa relação que eu tenho que preservar também a questão da hierarquia. Mas não vou aqui falar dessas outras divergências, isso fica para uma outra ocasião. De todo modo, meu entendimento foi que eu não tinha como aceitar essa substituição. Há uma questão envolvida também da minha biografia como juiz, de respeito à lei, ao Estado de Direito, à impessoalidade, né, no trato das coisas com o governo. E eu vivenciei isso durante a Lava Jato. Seria ali um tiro da Lava Jato se houvesse substituição de delegados, superintendentes naquela ocasião. Então eu não me senti confortável. Tenho que preservar, né, a minha biografia, mas acima de tudo eu tenho que preservar o compromisso, que foi o compromisso que eu assumi inicialmente com o próprio presidente, que nós seríamos aí firmes no combate à corrupção, crime organizado e criminalidade violenta. E um pressuposto necessário para isso, né, é que nós temos que garantir aí o respeito à lei, a própria autonomia da Polícia Federal contra interferências políticas. Certo, o presidente indica, ele tem essa competência, ele indica o diretor-geral, mas ele assumiu um compromisso comigo inicial de que seria uma escolha técnica, que eu faria essa escolha, e o trabalho vem sendo realizado. Poderia ser alterado o diretor-geral, desde que eu tivesse uma causa consistente. Não tendo uma causa consistente e percebendo que essa interferência política pode levar a relações impróprias entre o diretor-geral, entre os superintendentes, com o presidente da República, é algo que realmente eu não posso concordar. Um pouco sobre o futuro, né? De todo modo, eu agradeço ao presidente da República a nomeação que foi feita lá atrás. Acho que nós tínhamos um compromisso, eu fui fiel a esse compromisso. Acho que estou sendo fiel a esse compromisso no momento em que eu me encontro aqui dentro do Ministério da Justiça. No futuro, eu vou começar a empacotar minhas coisas e vou providenciar aqui o meu encaminhamento da minha carta de demissão. Eu, infelizmente, não tenho como persistir com o compromisso que assumi, sem que eu tenha condições de trabalho, sem que eu tenha condições de preservar a autonomia da Polícia Federal para realizar os seus trabalhos, ou sendo forçado a sinalizar uma concordância com uma interferência política na Polícia Federal, cujos resultados são imprevisíveis. Espero que, independente da minha saída, seja feita a escolha de ou até, quem sabe, a própria manutenção do diretor-geral atual, já que o pedido de exoneração não existe, mas não havendo essa possibilidade, que seja feita uma escolha técnica, sem preferências pessoais, que também a instituição dá para se confiar na Polícia Federal, né? A Polícia Federal tem uma história, ela vai também resistir a qualquer espécie de interferência política, tenho crença nisso. Que seja indicado alguém que possa realizar um trabalho autônomo, independente, alguém que não concorde, né, em trocar superintendentes ou delegados por motivos não justificados. O meu futuro pessoal, após isso, né, eu abandonei esses 22 anos de magistratura. Infelizmente é um caminho sem volta, né, mas quando eu assumi, eu sabia dos riscos. Vou descansar um pouco. Nesses 22 anos foram muito trabalho,
Em especial, durante todo esse período da Lava Jato, praticamente não tive descanso, e nem durante o exercício do cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública. Vou procurar, né, mais adiante um emprego, não enriqueci, né, no serviço público, nem como magistrado, nem como ministro. E quero dizer que, independentemente de onde eu esteja, eu sempre vou estar à disposição do país para ajudar, o que quer que seja, se eu puder ajudar nesse período da pandemia com outras atitudes. Mas, enfim, sempre respeitando o mandamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública nessa gestão, que é fazer a coisa certa sempre. Muito obrigado. Falava-se em interferência minha na Polícia Federal. Ora as bolas, se eu posso trocar o ministro, por que não posso, de acordo com a lei, trocar o diretor da Polícia Federal? Eu não tenho que pedir autorização para ninguém para trocar o diretor ou qualquer um outro que esteja na pirâmide hierárquica do Poder Executivo. Será que é interferir na Polícia Federal, quase que exigir e implorar a Sérgio Moro que apure quem mandou matar Jair Bolsonaro? Confesso que, ao longo do tempo, como bem vos lhes disse, uma coisa é ter uma imagem e conhecer uma pessoa, a outra é conviver com ela. Nunca pedi para ele, para que a PF me blindasse onde quer que fosse. Quando se fala em corrupção, eu falo da minha vida particular. Nos últimos 2 anos de parlamentar, gastei menos da metade que poderia gastar na sua cota parlamentar, com passagem aérea, com despesa de combustível, de alimentação, de aluguéis. Na vida de presidente da República, eu tenho 3 cartões corporativos. 2 são usados para despesas, as mais variadas possíveis, que, afinal de contas, mais de 100 pessoas estão na minha segurança diariamente. Despesas de casa normal. E um terceiro cartão, que eu posso sacar 24 mil por mês, sem prestar conta. Eu posso sacar 24 mil reais e gastar onde bem entender, sem prestação de contas. Quanto eu usei dessa verba desde janeiro do ano passado? 0. Ontem, numa videoconferência, o senhor Valeixo se dirigiu a todos os seus 27 superintendentes e disse que desde janeiro vinha falando com o senhor Sérgio Moro que queria deixar a Polícia Federal. Os superintendentes são a prova disso. E eu algumas vezes falei com o Sérgio Moro sobre a Polícia Federal. Quando eu me elegi, havia uma ideia por parte de policiais, muitos trabalhavam comigo, né, em torno de 60 em rodízio, eu tinha direito a isso pela legislação, até o maior efetivo, por ser o candidato com maior chance, e mesmo assim, apesar de todo o trabalho da Polícia Federal, não conseguiu evitar a tentativa de homicídio. Mas eu digo, foi a Polícia Federal, com o seu trabalho técnico, preventivo, que também foi um elo na salvação da minha vida. Eu comecei a fazer gestões junto ao ministro para trocarmos o diretor-geral da Polícia Federal. Era a intenção dele, como ele declarou ontem, que desde janeiro queria sair. Nós cansamos, nós não somos máquinas. No dia de ontem, eu conversei com o senhor Sérgio Moro, só eu e ele, como na maioria das vezes nossas conversas, onde eu sempre abri o coração para ele. Eu já duvido se ele sempre abriu o coração para mim. Eu sempre disse aos meus ministros, a confiança tem que ter dupla mão.
O ministro quer que eu confie nele? Quer e tem razão. Mas eu também quero que o ministro confie em mim. Sempre falei para ele, Moro, não tenho informações da Polícia Federal. Eu tenho que todo dia ter um relatório do que aconteceu, em especial nas últimas 24 horas, para poder bem decidir o futuro dessa nação. Eu nunca pedi para ele o andamento de qualquer processo. Até porque a inteligência, com ele, perdeu espaço na justiça. Então, eu falei que amanhã, dia de hoje, o Diário Oficial da União publicaria a exoneração do senhor Valeixo. E, pelo que tudo indicava, a exoneração a pedido. Bem, ele relutou, o senhor Sérgio Moro, e falou, mas o nome tem que ser o meu. Falei, vamos conversar. Por que tem que ser o seu e não o meu? Ou então vamos pegar, já que não tem interferência política, técnica ou humana, pegar os que têm condições e fazer um sorteio. Por que tem que ser o dele e não possivelmente o meu? Ou um de consenso entre nós dois? E eu lembrei da lei de 2014, que a indicação é minha, é prerrogativa minha. E o dia que eu tiver que submeter a qualquer um subordinado meu, eu deixo de ser presidente da República. Jamais pecarei por omissão. Falei para ele, quero um delegado, que pode não ser o seu, pode não ser o meu, mas que eu sinta, além da competência óbvia, se bem que isso é uma coisa comum entre os delegados da Polícia Federal, que eu possa interagir com ele. E mais, já que ele falou em algumas particularidades, mais de uma vez, o senhor Sérgio Moro disse para mim, você pode trocar o Valeixo sim, mas em novembro, depois que o senhor me indicar para o Supremo Tribunal Federal. Me desculpe, mas não é por aí. Reconheço as suas qualidades em chegando lá, se um dia chegar, pode fazer um bom trabalho, mas eu não troco. E outra coisa, é desmoralizante para um presidente ouvir isso, mais ainda externar, ou não trocar, porque não foi trocado, sugerir a troca de 2 superintendentes entre 27. Sobre a exoneração do Dr. Valeixo, diretor-geral da Polícia Federal, pela Lei 13.047 de 2014, é prerrogativa do Presidente da República a nomeação e a exoneração do diretor-geral, bem como de vários outros cargos da administração direta. A exoneração ocorreu após uma conversa minha com o ministro da Justiça, pela manhã de ontem. À noite, eu e o doutor Valeixo conversamos por telefone e ele concordou com a exoneração a pedido. Desculpe, senhor ministro, o senhor não vai me chamar de mentiroso. Continuarei fiel a todos os brasileiros. Seguirei no combate à corrupção, às organizações criminosas e no trabalho para a redução da criminalidade. O governo continua. O governo não pode perder sua autoridade por questões pessoais de alguém que te antecipa a projetos outros. Travo o bom combate. A minha preocupação é entregar o Brasil para quem vier me suceder no futuro, bem melhor do que recebi em janeiro do ano passado. Como vocês puderam ver aí, eu fiz alguns cortes para não ficar muito longo, a fala do presidente, onde ele diz, né, que havia um acordo já com o diretor da Polícia Federal, o Valeixo, da saída dele a pedido. Mas quando a gente coloca exoneração
ponto a pedido no Diário Oficial, é porque foi a pessoa que pediu demissão. Então, se coloca assim, exoneração a pedido. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Eu agradeço. Não esquece de dar o joinha, aciona o sininho, deixa com seus comentários aí embaixo, tá? Sugestões para o canal. E ajudem a divulgar, por favor, que eu preciso fazer 1 milhão de inscritos para começar a monetizar o canal. Fiquem com Deus, uma boa noite e até a próxima. Tchau!